Tutela cautelar antecedente. O que é? Qual o fundamento legal? Qual o procedimento? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos por cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é regulado lá pelos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil. Então vejam, vamos nos localizar aqui do que é que nós estamos tratando. A tutela cautelar, ela é uma espécie de tutela de urgência, que é um dos gêneros aí das tutelas provisórias. Então nós temos as tutelas definitivas, aquelas que são prestadas aí pela sentença ou então por um julgamento antecipado parcial de mérito, lá na forma do artigo 356, né? Isso é outra coisa. E a gente tem tutelas provisórias. Nós temos lá dois gêneros de tutelas provisórias: as tutelas de urgência e as tutelas da evidência. Dentro das tutelas de urgência, nós temos duas espécies: as tutelas antecipadas e as tutelas cautelares. Acontece que as tutelas de urgência, elas podem ser pleiteadas, elas podem ser requeridas ao Poder Judiciário em caráter incidental, que é o que é mais comum, é mais corriqueiro, para falar a verdade, ou em caráter antecedente. Considera-se que é formulado em caráter incidental quando a parte vai ao Poder Judiciário para pleitear já a tutela principal, ela formula o pedido completo, leva toda a causa de pedido e o pedido também, e já pleiteia aí junto a tutela de urgência, ou então daí para frente a qualquer momento no processo. Agora, o Código de Processo Civil, ele prevê a possibilidade de a parte ir em um primeiro momento ao Poder Judiciário exclusivamente para pleitear a tutela de urgência. Isso pode acontecer lá na tutela antecipada, pode acontecer também em relação à tutela cautelar, que é aí o objeto da nossa conversa de hoje. Não vale para a tutela da evidência. A tutela da evidência, ela sempre será pleiteada em incidental, tá certo? Segunda coisa, qual que é a característica da tutela cautelar? Para que serve uma tutela cautelar? A tutela cautelar, ela tem como característica principal a referibilidade. A tutela cautelar, ela sempre está referida a uma tutela que é principal em relação a ela. E isso acontece porque o objetivo da tutela de natureza cautelar é proteger a possibilidade de efetivação da tutela principal. Então a tutela cautelar, ela não se confunde com a tutela principal, ela visa a possibilidade de proteção da tutela, da possibilidade aí de efetivação da tutela principal. Nós já vamos dar exemplo e tudo mais, você vai conseguir entender isso bem. Aliás, eu já vou te dar o exemplo agora. Imagine que o seu cliente tenha um crédito para receber. Para receber esse crédito, ele precisa conseguir aí a constrição de valores ou de patrimônio de quem é devedor dele. Acontece que se essa pessoa que é devedora se reduz a uma condição de insolvência, ela voluntariamente faz isso, vamos dizer que ela laranja o patrimônio dela, ela tire as coisas do nome dela, o seu cliente fica muito possivelmente sem conseguir receber. Por quê? Se depender aí de demonstrar depois fraude contra credores, isso vai desfiar uma ação própria, que é a tal da ação pauliana, tem que levar em conta eventual boa-fé do terceiro e tudo mais, isso pode gerar um problema enorme. Você pode, contudo, demonstrar para o juiz que estão presentes os requisitos de que nós já vamos tratar e conseguir um bloqueio cautelar de bem do devedor do seu cliente, um sequestro ou então uma medida de sequestro ou de arresto de bens, isso com caráter cautelar. Veja que não resolve o problema do seu cliente, porque o que seu cliente quer, o bem da vida, é dinheiro no bolso dele.
mas é uma medida que visa proteger a possibilidade de efetivação do direito dele, tá certo? Então essa é a principal característica aí das cautelares. Bom, a gente já disse, a cautelar é uma espécie de tutela de urgência, então a gente tem aqui aqueles requisitos, né, de concessão das tutelas de urgência. Eu costumo brincar que meus alunos falam muito melhor, brasileiro em geral fala muito melhor latim do que português nesse momento, né, porque ele se lembra lá dos requisitos positivos: fumus boni iuris, periculum in mora, não é isso? Muito provavelmente é disso que você lembrou aí do outro lado também, não é verdade? Fumus boni iuris, a probabilidade do direito alegado. Então, é requisito de concessão das tutelas de urgência e também da tutela cautelar a demonstração de probabilidade do direito alegado e ainda de periculum in mora. Tecnicamente falando, no caso da cautelar, por conta dessa característica principal dela de referibilidade, aí o risco de ineficácia da jurisdição, o risco de impossibilidade de efetivação aí da tutela jurisdicional principal, tá certo? Apesar de que o código trata aí meio a risco de ineficácia ou de dano e tudo mais, mas aqui, salvo engano, tecnicamente falando, nós estamos falando mais exatamente de risco de ineficácia, tá certo? Probabilidade do direito alegado, mais risco de ineficácia, fumus boni iuris, mais periculum in mora. Lembrando que a gente tem em geral também aquele requisito negativo de irreversibilidade, ou seja, em princípio não deve ser irreversível a medida. E isto porque nós estamos tratando aqui de tutela provisória e não de tutela definitiva, tá certo? Bom, voltando lá mais exatamente para os artigos 305 a 310. Quando você vai ao Poder Judiciário, em um primeiro momento, exclusivamente para pleitear a concessão da tutela cautelar, ou seja, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Antecedente em relação ao que, professor? Antecedente em relação à formulação da própria pretensão principal, tá certo? O que a gente tem como requisitos da petição inicial aí? A exposição da lide e do seu fundamento, de qual que é a pretensão resistida, tá certo? Então, naquele exemplo que eu dei do seu cliente que é credor, a outra parte que está aí se desfazendo do patrimônio, o seu credor tem um crédito e a parte contrária não demonstra que pretende se desincumbir da obrigação e tudo mais. Qual que é o fundamento? Olha, o fundamento é que existe aqui uma duplicata ou uma confissão de dívida, alguma coisa assim. Então, qual que é a pretensão resistida e qual que é o fundamento da pretensão da parte autora? Depois, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar. Qual que é o direito que se objetiva assegurar? Olha, o direito que se objetiva assegurar é o direito do autor de receber o crédito estampado aí na prova documental que demonstra a existência do próprio crédito e tudo mais. E depois, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Eu já até te falei que para mim parece que é tecnicamente mais adequado a gente se concentrar sobre essa questão do risco ao resultado útil do processo. Você imagina lá, a pessoa era devedora, ela tinha lá 3 veículos no nome dela, mais o imóvel onde ela reside, outros 3 terrenos e tudo mais, e ela já tirou os veículos do nome, já tirou 2 dos terrenos do nome, tá a casa que ela mora no nome dela e mais um terreno. A casa que ela mora é bem de família, em princípio impenhorável, segundo a Lei 8.009 de 1990, não é isso? Sobra um terreno que está anunciado para venda. Ou seja, se for concretizada a venda, existe um risco aí ao resultado útil do processo, existe um risco enorme de acontecer aquilo que muito frequentemente, desgraçadamente, ocorre no Brasil, que é o credor ganhar, mas não conseguir levar. Não é isso? Então, na petição inicial, e é uma petição inicial, tem os requisitos do 319, né? Qual juiz ao qual é dirigida, as partes e as suas qualificações completas, né? Exposição de fato, de direito, né? O pedido, valor da causa, especificação de provas, tá certo? Então, naquilo que couber lá os
requisitos do 319, mas o código fala também da necessidade de, nessa petição inicial aqui, se indicar qual a lide, o seu fundamento, expor sumariamente qual o direito que se objetiva assegurar e indicar também e demonstrar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Tá certo? O código fala também de uma fungibilidade, ou seja, se estiverem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, ela foi pedida como cautelar, o juiz tem convicção de que o correto seria pleiteá-la como tutela antecipada, o juiz não deve perder de perspectiva a urgência, que é o principal. E aí, estando presentes os requisitos, conceder a tutela. Veja você o seguinte, lá antes de 1994, por aí, nós não tínhamos uma previsão genérica de possibilidade de tutela antecipada. O que a gente tinha era previsão de liminares aí pontualmente em procedimentos, por exemplo, para as ações possessórias, para mandado de segurança, esse tipo de coisa. O que as pessoas, quando se encontravam numa situação de urgência, faziam lá na vigência do código anterior ainda, lá antes de 1994? Elas pleiteavam uma tutela cautelar, que não tinha uma natureza efetivamente lá muito cautelar. Tá certo? E depois, o nosso ordenamento, a parte legislativa resolve isso e a gente tem a previsão de tutela antecipada também. Acontece que, às vezes, a pessoa, por uma questão de procurar jurisprudência antiga, esse tipo de coisa, ou por um vício do tempo, qualquer coisa assim, ela vai lá e pede como cautelar algo que tem natureza de tutela antecipada. Por exemplo, faz lá uma medida cautelar de sustação de protesto para alcançar uma suspensão de inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Mas veja que isso não tem uma característica de referibilidade, de proteger a possibilidade de efetivação da tutela, nada disso. De maneira que isso tem lá uma natureza, e há um relativo consenso sobre isso, uma natureza de tutela antecipada. O código diz, olha, há uma fungibilidade aqui de mão dupla, inclusive. Se a pessoa vai lá e pede como tutela cautelar algo que seria tutela antecipada, vice-versa, presentes os requisitos, aí a concessão da tutela pela via adequada, o juiz deve conceder e determinar aí que a petição seja emendada, esse tipo de coisa, aí sim, inclusive sob pena de indeferimento da petição inicial e tudo mais, mas não deve perder de perspectiva a urgência em primeiro lugar. A tutela é de urgência. O artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 35, vai dizer, olha, a lei não pode prejudicar, né, o acesso à jurisdição em caso de lesão ou de ameaça a direito. E o jeito certo de tutelar isso é não permitir que ameaças se consubstanciem em lesões ou então que lesões graves se perpetuem enquanto a gente discute questões aí menores, tá certo? Então, também essa questão aí importante da fungibilidade. Depois, em relação ao procedimento em si, proposta a medida em caráter antecedente, aí nessa forma dos artigos 305 a 310, o Código fala de uma citação com prazo de 5 dias para apresentação de contestação. Então aqui nós temos um negócio diferente em relação ao procedimento comum. O réu desse pedido cautelar, ele não é citado para comparecer à audiência de conciliação nesse primeiro momento. O prazo para contestação não é aquele prazo de 15 dias lá do artigo 335 do Código de Processo Civil. Não, o prazo é de 5 dias. E diz o Código ainda que, se houver revelia, o juiz deve sentenciar o pedido cautelar em 5 dias também. Lembrando que os prazos aí, referidos pela legislação ao Poder Judiciário, em geral, são impróprios. Você não tem uma pena de preclusão, aí, uma impossibilidade de o juiz praticar o ato. Em geral, o que a gente tem é uma inobservância do prazo por acúmulo de serviço, tá certo? Se houver contestação, aí a gente tem um prosseguimento pelo procedimento comum, tá bom? Vejam, num primeiro momento,
o juiz pode conceder ou não liminarmente a tutela cautelar pleiteada, tá certo? Então pode haver concessão ou não. O juiz entende, olha, estão presentes aqui os requisitos para concessão. Ele vai lá e concede já a medida cautelar. Como ele pode entender o seguinte, olha, eu entendo que num primeiro momento não tem elemento suficiente para eu deliberar sobre isso. Eu vou deixar para deliberar depois do exercício do contraditório na própria cautelar, do contraditório sobre os requisitos ou não da cautelar. Isso é possível também, tá certo? Se o juiz vai lá e concede a cautelar, a parte tem 30 dias para, uma vez intimada da concessão da medida, ela tem até 30 dias para efetivar, para tomar as medidas necessárias à efetivação da medida de caráter cautelar, tá certo? Efetivada a medida, ela tem até 30 dias para aditar o pedido inicial nos mesmos autos, isso ocorre, tá certo? Independentemente do recolhimento de novas custas, porque o código prevê que lá no momento da propositura da cautelar, o valor deve levar em conta já o objeto principal. Já deve levar em conta aquela lide indicada lá e o respectivo fundamento, tá certo? Então, professor, se houver um aditamento da causa de pedir, isso é possível? É possível também, e aí você pode ter a necessidade de recolhimento de custas complementares, tá certo? Mas então, concedida a medida cautelar, até 30 dias para a efetivação, para se pleitear as medidas aí tendentes à efetivação pelo menos, efetivada a medida, até 30 dias para fazer aí o aditamento e levar então causa de pedir completa, elaboração completa do pedido, e aí a gente tem um prosseguimento aí pelo procedimento comum, inclusive com designação de audiência de conciliação ou de mediação, conforme o caso, lá na forma do artigo 334, tá certo? Nesse caso, não tem necessidade de nova citação. É a mesma relação jurídico-processual, tá certo? E aí, então, a partir da citação do réu da existência do procedimento, daí para frente ele é intimado, tá certo? Eu vou até te dizer aqui o seguinte, eu falei agora há pouquinho aí que o juiz pode conceder liminarmente. E que pode ser que ele entenda que não tem aí elementos suficientes para isso, né? Dá para a gente lembrar ali do artigo 300, 301 por aí, que vai falar que as tutelas de urgência podem ser concedidas liminarmente ou mediante justificação. E aí eu queria te lembrar que essa justificação é aquela tal da justificação prévia. É uma audiência que o juiz designa para ouvir a própria parte autora, testemunhas dela exclusivamente sobre a presença ou não dos elementos de concessão da tutela de urgência. De maneira que quando você estiver diante de uma situação realmente urgente, vale muito a pena você colocar na sua petição inicial o pedido de concessão liminar e subsidiariamente o pedido de que, caso o juízo entenda que é necessário elucidar melhor algumas circunstâncias, que ele designe a audiência de justificação. Tá certo? Isso é algo estrategicamente bastante interessante, bastante importante. Eu espero que você tenha pego essa dica e queria até te convidar aí para dar um joinha ali para o nosso vídeo se ele está sendo útil para você. Tá certo? Bom, o código prevê também algumas hipóteses de cessação da eficácia, de perda da eficácia da tutela cautelar eventualmente concedida pelo juízo. Primeiro, falta de aditamento do pedido inicial em até 30 dias a partir da efetivação da medida cautelar. Segundo, falta de efetivação, de solicitação no mínimo, aí, e de que a parte autora tome as medidas tendentes aí à efetivação da medida no prazo de também 30 dias após a intimação da concessão da medida. O julgamento de improcedência ou então a extinção da ação principal, justamente por conta daquela característica de referibilidade. Se não tem mais o que proteger, isso aqui perde a utilidade, tá certo? Duas observações aqui. A primeira é que a gente já vê aqui que o procedimento da tutela cautelar, ele precisa ser
requerida em caráter antecedente, ele precisa ser diferente mesmo do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Não faz o menor sentido se pensar em estabilização de tutela cautelar concedida em caráter antecedente, porque a tutela cautelar por si não resolve o problema do autor. Não é isso? A tutela antecipada não, porque a tutela antecipada é um adiantamento de um efeito da própria tutela principal, da própria tutela definitiva que a parte pretenderia. E esse efeito por si só pode resolver o problema da pessoa. Agora, a tutela cautelar, pela característica de referibilidade, não. Então, se a tutela principal ela sofre aí uma extinção ou então um julgamento de improcedência, a tutela de característica cautelar, essa tutela de referibilidade, ela perde o porquê de ser também. A gente tem cessação da eficácia. Lembrando que, segundo o artigo 302 do Código de Processo Civil, a cessação da eficácia da tutela de urgência implica responsabilidade da parte aí que obteve essa tutela. E, segundo a jurisprudência presente do Superior Tribunal de Justiça, é uma responsabilidade objetiva e que sequer precisa ser afirmada expressamente na decisão que implica essa cessação de eficácia, que é transitada em julgada a decisão, mesmo que não haja nenhuma menção à responsabilidade nem nada, tem entendido o STJ que a parte contrária pode, nos mesmos autos, pedir liquidação de danos que eventualmente tenha sofrido e prosseguir com o cumprimento de sentença em face da parte que até então figurava como autora, como beneficiária daquela tutela de urgência. Tem um outro ponto aí para inspirar atenção e cuidado, então veja lá depois o artigo 302 do Código de Processo Civil, tá certo? O Código também fala de uma vedação, que se houver cessação da eficácia da medida, que há uma vedação de renovação do pedido cautelar aí, a não ser que ele seja efetivado com base em novo fundamento. Ou seja, surgiram novas circunstâncias posteriormente à cessação da eficácia, surgiram novas circunstâncias que recomendam a concessão de uma cautelar. Aí sim é possível renovar o pedido, mas por novo fundamento, por nova causa de pedir de caráter aí também cautelar, tá certo? Existe uma relação de autonomia entre a pretensão cautelar e a pretensão principal em regra, isso está lá no artigo 310, de maneira que o indeferimento da cautelar em geral não prejudica a pretensão principal. Isso porque, quando o juiz entende que não há motivo para deferimento da cautelar, o que ele está dizendo é que não estão evidenciados fumus boni iuris e ou periculo in mora, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha o direito. Imagine naquele exemplo de que nós estamos tratando ao longo do vídeo, que o devedor vem e comprova que ele tem outros 15 terrenos. E que então a venda de mais um não reduz ele a uma condição de insolvência. Ou seja, falta, no fundo, o requisito do periculo in mora. O juiz entende que não tem periculo in mora, nega a cautelar, mas isso não quer dizer que o credor não tenha direito de receber o crédito, tá certo? Então, em geral, há aí uma autonomia entre a pretensão cautelar e a pretensão principal, de maneira que o indeferimento da cautelar não prejudica a pretensão principal. Mas há uma exceção, que é quando a cautelar, a pretensão cautelar, o pedido cautelar é indeferido, tendo por fundamento a afirmação de prescrição ou de decadência do próprio pedido principal. Aí, evidentemente, você tem um prejuízo, fica prejudicada a própria pretensão principal. Meios de efetivação da cautelar, você pode olhar lá o artigo 301, medidas que sejam idôneas. O Código fala aí de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, qualquer outra medida idônea. Lembrando que eu falo sempre daquela imagem das duas peneiras, né? Ou seja, qualquer medida idônea, quer dizer que o juiz pode fazer qualquer coisa? Bom, pelo que me parece, em princípio é qualquer coisa que não encontre uma vedação legal mais específica. Se houver vedação legal mais específica, não passa na primeira peneira.
e aí esquece essa medida. Se não houver vedação legal mais específica, aí a gente vai cair na segunda peneira, que é a peneira da proporcionalidade para o caso concreto. O juiz vai precisar verificar isso caso a caso, em cada momento de cada caso, segundo as circunstâncias de cada momento de cada caso, e aí isso vai constar lá da fundamentação, tá certo? Eu vou te dar outros 2 exemplos aqui de possíveis tutelas de caráter cautelar para procurar te ajudar a compreender em retrospectiva aí isso que nós estamos falando. Imagine que alguém seja sócio de uma empresa, mas que não seja ele o gestor de fato da empresa, e que ele comece a encontrar dificuldade para ter acesso aí à contabilidade da empresa, para ter acesso às próprias dependências. E ele pensa que se ele propõe qualquer medida, a parte lá é citada com tempo e tudo mais tal, que há um risco de sumir uma parte considerável do patrimônio da empresa. Ele vai lá e pede uma dessa medida cautelar antecedente aqui, solicitando que o juiz determine o arrolamento de bens que estejam na sede da empresa. Isso é uma medida em que, uma vez concedida, o juiz pode determinar, inclusive antes da oportunização do exercício do contraditório, que o oficial de justiça vá lá e faça uma lista circunstanciada de quais são os bens que estão lá na sede da empresa, por exemplo. Imagine que haja uma controvérsia sobre a guarda de uma determinada criança e que se peça, e seja uma situação bastante complexa, bastante complicada, um tanto quanto obscura, que precise de prova técnica e tudo mais. E se solicite ao juiz que coloque a criança provisoriamente sob guarda de um determinado abrigo, por exemplo. E o que se objetiva com isso? Olha, se deixar... Não é exatamente uma antecipação de tutela. O que o autor quer, como pretensão principal, é que se entregue a guarda para ele. Mas adota-se uma outra medida que não se confunde com a medida principal e que visa conservar a possibilidade de efetivação daquilo que é o pedido principal, caso ele eventualmente seja acolhido no futuro. Tá certo? Eu queria te convidar a conversar comigo por meio dos comentários aqui embaixo, contando para mim de onde é que você me assiste e também me contando sobre que tema você gostaria de me ouvir falar aqui no canal, tá certo? Eu vou procurar atender na medida do possível aí as sugestões e inclusive conferir o crédito da sugestão também, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E também queria te pedir, por favor, de novo, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para compartilhar esse vídeo para outras pessoas aí, para quem ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até mais!